Shabbat Shalom, meus amados, a palavra do Eterno nos diz, Zahor et Yom HaShabbat, Lekadoshô, lembra-te do dia de Shabbat para o santificar. Queridos amados, nessa noite de Shabbat, em que estamos examinando a Parashá Ikv, nós vamos examinar ali o texto que se encontra em Devarim, capítulo 10, e vamos aqui no versículo, no Passuk 12, que diz assim: Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus pede de ti? Senão que temas o Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos, e o ames, e sirvas ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. Então, queridos, nós vemos aqui a palavra do Eterno na Torá dizendo sobre como, o que Deus espera de nós, o que o Eterno quer de cada um de nós. Se a gente muitas vezes pergunta, o que eu posso esperar, o que Deus está esperando de mim, o que o Eterno quer de mim? E aí a resposta está nesse passuk, nesse versículo aqui, que o Eterno diz assim: que é que o Senhor, que a palavra de Deus diz assim, que é que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas ao Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos e o ames. Temer e amar, sentimentos. Muita gente pensa assim, meu Deus, é um mandamento colocar o tzitzit. E é fácil, depende de uma ação. A pessoa coloca o tzitzit e está cumprindo o mandamento. Então, tem vários mandamentos que dependem apenas de ações nossas. Tem aquele mandamento, você pratica aquela ação, cumpre aquele mandamento. E sempre com alegria. Agora aqui, meus amados, nesse texto, fala de sentimento. A pessoa deve sentir temor de Deus e amar a Deus. Como que vai se cumprir algo como um sentimento? Como que Deus nos manda ter um sentimento? Como que esses mandamentos vão ser cumpridos? Isso é importante, porque nós vemos que os mandamentos que dependem de ações, são mandamentos ou de ações ou de não fazer alguma coisa, são mandamentos muito mais fáceis de se cumprir. Mas quando se envolve um sentimento, o que o Eterno espera de nós? Dois sentimentos, temor e amor. Como que isso se resolve? Então nós vamos recorrer, meus amados, à literatura de Rambam, Maimônides, Ele diz, meus irmãos, que esse temor a Deus e esse amor a Deus ocorre quando nós refletimos, nós percebemos a grandeza de Deus, amém? E nós refletimos, as maravilhas de Deus de acordo com aquilo que Ele criou. Quando nós conseguimos refletir e perceber essa grandeza de Deus e as maravilhas de Deus foram criadas por Deus, a natureza, o firmamento, nós conseguimos obter, trabalhar esse sentimento tanto de temor como de amor. Amém? Mas o importante que o Rambam aqui fala, meus irmãos, não é somente a questão de como que você vai fazer para sentir esse temor. O mais importante aqui é você saber que isso é um processo diário. Isso é um processo do dia a dia. Em cada dia de nossas vidas, nós temos que tanto refletir como perceber a grandeza de Deus. A grandeza de Deus através das maravilhas, das suas obras gloriosas
em cada dia, meus irmãos. E exatamente quando nós temos esse passo diário, esse sentimento diário, essa reflexão diária, é que nós aí aprendemos a temer e a amar a Deus. Essa halahá, amém, ali do Rambam, amém, se traduz num processo, num caminho para se temer, para se amar ao Todo-Poderoso. E Deus não quer só o resultado, temor e amor. Deus quer o processo. E é aí que está a chave desse mandamento. Temer ao Eterno e amar ao Eterno, Deus quer cada segundo, Deus quer cada passo, cada minuto, que nós possamos estar sempre conectados, que Deus, Ele se manifesta no dia a dia, na sua bondade, em cada momento em nossas vidas, e devemos sim reconhecer que através disso, da sua bondade, da sua presença diária em nossa vida, refletimos sobre a sua grandeza e percebemos a sua majestade através das maravilhas que Ele faz. Amém? Então, queridos, esse é um processo. E eu queria contar uma história para vocês, que aqui fala o seguinte. Tinha um professor, né? Esse professor, ele tinha uma classe de crianças e ele gostava de cutucar as crianças, né? E ele chegou uma vez para aquelas crianças e disse assim: quem aqui crê em Deus? Esse professor era ateu, hein? E diz assim: quem aqui crê em Deus? E toda a criançada levantou as mãos. E ali o professor disse assim: ora, quem viu Deus hoje? Ele entra com essa outra pergunta. E aí as crianças não levantaram a mão, porque ficaram até confusas. E ele disse assim: como que vocês creem em algo que vocês não veem? Né? Pode ser que isso tudo seja uma tremenda bobagem. Isso aí e Deus não exista. E aí aquelas crianças ficaram tão confusas, até que um menininho chegou lá e levantou a mão, queria falar, professor. E aí ele disse assim: professor, minha mãe explica para mim, olhe bem, irmãos, minha mãe explica para mim que quando eu vou tomar meu café para vir para a escola, né, café com leite, né, ela vem e coloca sempre aquele açúcar gostoso, e aí eu vou tomar o café, fico muito feliz que ele fica docinho. E ela diz para mim que Deus é que nem o açúcar do meu café com leite. Que, apesar de eu olhar para aquele café com leite e não verificar açúcar nenhum, quando eu bebo, eu sinto aquele doce, aquela doçura. E ela diz para mim que Deus é assim. A gente não vê, mas a gente percebe a sua doçura, a sua grandeza, a sua presença em cada dia de nossa vida, em cada momento de nossas vidas. Assim, meus amados, aquele professor perdeu a razão ali perante aquela classe. E o mais importante, é uma lição para nós. Deus, nós não contemplamos, mas percebemos no dia a dia a doçura e a glória maravilhosa da sua presença, em cada minuto, em cada segundo. E dessa maneira, fazendo todos os dias essa reflexão, tendo essa percepção, nós vamos construindo dentro de nós o temor e o amor ao Eterno, que é isso que ele diz que espera de nós na paraxá dessa semana. Amém? Então, queridos, que o Espírito do Eterno continue falando ao coração dos amados. Amém? Que o Eterno abençoe a todos nessa noite de Shabat, paraxá Ekeve. Que o Eterno abençoe a todos. Shalom, Shabat, Shalom. Amém e amém.